Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Ambiente por Inteiro nesta manhã chuvosa aqui na Serra da Cantareira, na Rádio Cantareira FM. Como é que vão todos? Tudo bem? Preocupados aí com as chuvas? Que bom que está chovendo, né? A gente estava aí com focos de incêndio em grau, em escala bem menor do que os outros anos, mas sempre é preocupante. Mas esse tempo chuvoso, úmido, vem auxiliar aí para várias funções positivas aí, inclusive a arrefecer a nossa terra aí que está sujeita a essa questão climática, né? E hoje nós vamos falar de COP30. Estamos a poucos dias aí do início da COP30, mas tem notícias importantes também referentes a outras questões relativas ao meio ambiente. Por exemplo, o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, está querendo cuidar dos lixos. E aí eles estão fazendo aí conchavos, né, com as prefeituras da região em torno aí da cidade de São Paulo, principalmente as cidades satélites, né, em torno de São Paulo, querendo lidar com o lixo, querendo fazer a queima dos lixos, né? E isso é totalmente antiecológico, porque o lixo tem que ser reciclado, tem que se utilizar os resíduos e tudo para fazer todo aquele trabalho de reaproveitamento, até de adubagem, né? Aproveitando ali alguns ingredientes que são positivos para se colocar, inclusive na própria agricultura, como a gente vê aí os sistemas ecológicos de reaproveitamento de vários tipos de resíduos para adubação das terras, enfim. E o que a inteligência mora aí do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, tem procurado fazer é contratar empresas interessadas e as prefeituras interessadas em fazer a queima do lixo. É, é, é um contrassenso, é um absurdo, porque cadê a assessoria, né, do governo do estado de São Paulo para dar informações corretas? Porque onde já se viu achar, né, supor que a queima dos lixos vai trazer algum tipo de benefício. Isso é poluente, né? É um poluente grave, terrível, que vai trazer aí mais problemas ainda em cima de todos os outros problemas que nós já temos. Então, não é nada saudável para o ambiente como um todo tratar o lixo dessa forma, né? O lixo tem que ser tratado compartimentado, separado, né? A reciclagem dos lixos, enfim, dar o destino correto. E essa é a forma menos inteligente de lidar com essa questão. Então, como o governo Tarcísio, que é um dos piores, aliás, é o pior que nós já tivemos aqui no estado de São Paulo, é mais uma aberração. E, por coincidência, alguns prefeitos estão simpatizando com essa ideia, porque eu vou queimar o lixo e já estou livre do problema do lixo, né? Vou dar conta. Inclusive, aqui da nossa região da Serra da Cantareira, existe uma simpatia tão absurda, né? Dessa forma tão desinteligente de lidar com as questões ambientais, e por conta política, as pessoas ou mal informadas ou mal intencionadas dão preferência também para esse tipo de aberração, de atitudes totalmente estúpidas até, né? Que a gente pode considerar. Mas vamos lá falar da COP30 também, porque, afinal de contas, a COP30 vai ocorrer aqui no Brasil e ela vai estar ocorrendo o mundo inteiro está de olho aqui no Brasil. Então, o próprio site COP30, cop30.br, que é o site oficial da COP30, está aqui trazendo notícias sobre vários temas, né, divididos, da COP30 dividido em vários outros temas menores. Então, nós vamos aí noticiar um pouquinho sobre o que eles falam aqui. Zona Verde da COP30 será aberta ao público e não exigirá credenciamento. A secretária defende soluções estruturais para combater negacionismo e desinformação. São vários assuntos que eles dividem no próprio site deles, inclusive para
credenciamento da imprensa, né? Eles estão aí abrindo já o próprio site para que haja esse credenciamento da mídia dentro da estrutura toda criada aí pela COP30. Mas vamos puxar aqui o que for mais importante para nós, começando mesmo pela própria questão do credenciamento. Falam também aqui os enviados especiais, né? Marcelo Berrar destaca o papel da bioeconomia no futuro sustentável. Vocês veem que agora, em torno da COP30, as pessoas começam a se pronunciar dentro de todas as temáticas pertinentes ao que a COP30 vai tratar. Que o polo central é sobre a questão do clima, né? Nós todos sabemos disso. 6 e 7 de novembro, tal, isso daí já está mais do que corrido. Vamos falar sobre o credenciamento, porque, por incrível que pareça, pessoal, tem pessoas que não estão oficialmente ligadas à COP30, mas vão ficar ali na periferia da COP30, noticiando, algumas se autopromovendo, né? Assim, eu acho que interessante até, querendo ou não, é uma mobilização em função do que a COP30 está aí, é o ponto focal da COP30 sobre o clima, beleza, tal. Mas tem muita gente que está indo para lá, mas que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com ONGs, né? Não tem nada a ver. Então, esse pessoal também está se credenciando, já está se mobilizando para estar lá, né? Naquela muvuca, né? Vai ser uma muvuca, porque imagina ali, já são 136 países, né, que já estão inscritos, faltam vários países, e esses outros países ainda estão hesitantes, né, porque estão negociando a tal da estadia carérrima, né, absurda. Parece que você está em Dubai lá, né, naqueles hotéis de luxo. E Belém não tem toda essa estrutura, mas enfim, tem muitos países ainda para se inscreverem na COP30. Credenciamento de imprensa para a cúpula do clima nos dias 6 e 7 de novembro. Exige cadastro na plataforma oficial até 31/10. Então, né, poucos dias aí para frente já começa, já encerra a possibilidade de você fazer o credenciamento. Essa notícia já está veiculando desde o dia 17 de outubro, tá? Então, os jornalistas que vão cobrir a COP30 têm que estar inscritos com os documentos, rótulo, vínculo jornalístico, né? É isso que eu digo, tem que ter um propósito, né? Tem que ter. Então, eu vejo pessoas aleatórias que estão ou candidatas a algum partido, ou querendo se tornar um influencer e tal, mas que não tem um vínculo, um propósito definido, né? A uma entidade, a uma instituição, e estão ali se inscrevendo, né? Tem conhecidos nossos aí que estão fazendo isso. O propósito não é ruim, é interessante, mas não deixa de ser uma autopromoção. Então, por que a gente comenta essa questão? Porque o interessante é que tem pessoas efetivamente interessadas e com ações, né? Já tem que ter uma agenda de ações para que efetivamente se faça alguma coisa. Não adianta ir lá, aparecer lá no YouTube, aparecer lá no Instagram e ficar falando da COP30, porque o foco está em si, né? É uma questão até psicológica, né? Porque nós tivemos aí, há pouco tempo, a flotilha, né, encaminhando lá para a faixa de Gaza, para chamar a atenção, né, do mundo sobre essa questão, a aberração que é a guerra, né? Os crimes de guerra que estão sendo cometidos lá. Então foi lá toda a turma, foram vários países, mais de 40 países, né? E foi a Greta. E a Greta, a gente já sabe, né? Já foi mais do que mastigada essa informação. Eles foram sequestrados pelo governo israelense, pelo exército israelense, e ficaram lá presos. Disseram que torturaram, fizeram a Greta beijar a bandeira, puxaram a menina pelos cabelos, tal, porque a gente sabe o modus operandi, né? Desse exército israelense. Eles querem causar, querem intimidar, eles trabalham com a intimidação.
E só não mataram todo mundo porque os jornais do mundo inteiro estavam de olho, porque se precisar eles fazem isso. Eles não estão nem aí, né? O que aconteceu? Mas o importante é o que aconteceu. E teve um comentário muito feliz sobre a Greta, porque a Greta, assim que saiu, foi libertada, ela falou sobre a guerra, sobre as atrocidades da guerra, sobre esse verdadeiro genocídio que está sendo cometido, e ela não falou um segundo sequer sobre si própria. Ou seja, o foco dela é tão verdadeiro e o interesse, né? Vocês sabem que o autista ele tem o hiperfoco, né? E a Greta já foi constatada aí com graus de autismo. Ela está no hiperfoco ali, no interesse exclusivo de brecar, né? O coração dela pede para brecar a guerra de qualquer jeito. Então ela mobilizou um monte de gente, tá importante. Brasileiros foram para lá também, enfim. E ela não falou um segundo sequer sobre si própria. Ah, eu fui judiada, eu passei apuro, não sei. Ela não está nem aí consigo, com a figura, com a imagem dela, né? Ela falou, gente, a guerra e a guerra. Ela ficou pronunciando, falando sobre a guerra. Continuou o trabalho dela, né? Agora, se pega uma pessoa dessas, da magnitude da Greta, né? Que o infeliz governo anterior, bolsonarismo, meteu o pau na menina, falou que ela era uma fantasia, né? Falou várias coisas, várias atrocidades, de gente desinteligente, é claro, é óbvio, mas o fato é que a nobreza de caráter de uma pessoa dessa, quando a gente vai comparar com essas pessoas que querem se autopromover em cima da COP30, é uma judiação, né? Porque a pessoa se apequena tanto, a pessoa vai aparecer, né? Eu já prevejo essas pessoas que vão para lá ficar ali rodeando a COP30, se promovendo em cima da questão do meio ambiente, né? E vai aparecer no Instagram, e vai aparecer no YouTube e tal, porque o foco é a pessoa, não é a COP30 ou a questão climática. Isso é utilizado como mote para levantar a questão sobre o ego, né? E tem muita gente com essa característica. Isso é só um detalhe, tá, pessoal? O importante é a gente focar mesmo na COP30 e vamos aí falar sobre essa questão das inscrições, né? Das equipes jornalísticas que vão cobrir a COP30. Então, a matéria diz o seguinte: em razão de adequações de logística e de segurança, a organização brasileira informa que as credenciais emitidas pela UNFCCC não serão, já digo para vocês o que significa, não serão aceitas para acesso à cúpula do clima de Belém. Ah, tá vendo? O acesso nessas datas exigirá obrigatoriamente credencial específica a ser emitida exclusivamente por sistema de credenciamento próprio. Seguem abaixo informações sobre o credenciamento de profissionais da imprensa comercial para a cúpula do clima de Belém. Eventuais dúvidas são tiradas aí no endereço eletrônico que é press.leaders.cop30@itamaraty.gov.br, site oficial, tá? Os prazos e plataformas, o credenciamento deverá ser realizado exclusivamente pela plataforma até o dia 31/10/2025, né? Impreterivelmente. Então a pessoa tem que acessar o endereço eletrônico cop30.br/accreditation/media. Não será realizado o credenciamento no local do evento, nem serão aceitos pedidos fora do prazo. Então, eles já estão zelando para os curiosos de plantão não se inscrever, porque a pessoa, de repente, é formada em jornalismo, aí ela vai lá, eu quero participar da cúpula do COP30, e vai pentelhar lá, porque não tem nada o que oferecer, na verdade, né? Então, eles já estão falando, são credenciais exclusivas para quem vai estar participando. Agora, é claro, isso não impede, nem é viável, né, que se impeça as pessoas de estarem ali rodeando, filmando, se mostrando lá no evento da COP30. Para completar o cadastro, as seguintes instruções devem ser observadas. Acessar o endereço eletrônico, né, http://cop30.br, accreditation/media, selecionar o evento Belém, -PA-COP30 Belém Climate Summit, e informe o seu correio eletrônico. Apenas um cadastro por correio eletrônico.
Será enviado para o correio eletrônico, código que permitirá prosseguir, preenche os dados e anexe, tal. Aí são os vários procedimentos, né? Você pode acessar isso, tá? Para se informar melhor no próprio site do governo, site oficial cop30.br, tá bom? Pedidos enviados após 31/10 serão indeferidos, pessoal, tá? Agora, isso aqui que é interessante, documentos obrigatórios, olha lá. O que a pessoa precisa ter para se inscrever? Foto recente, quadrada, fundo neutro, com rosto centralizado e visível, sem óculos escuros, sem filtros, com boa resolução. Vocês já imaginaram esses influencers de plantão, que nem são tão influencers assim, né? Tem lá um público X, querendo participar para se autopromover? Vocês já pensaram assim, esses programas pagos, né? Porque a pessoa tem ali condição, então ela paga um programa na mídia, pode ser canal pago, pode ser canal aberto, ela paga para se mostrar ali fazendo visitas aos resorts, né? Então ela vai falar sobre os resorts, vai estar ali, né? Só que o foco é a pessoa. Ela vai falar um pouquinho sobre os resorts, mas ela está ali se enaltecendo, se autopromovendo o tempo todo. Imagine esse perfil lá na COP30. Serve para quê? Serve para quê? Né? Então é óbvio que o grande público ele vai ficar focado nas grandes mídias, né? Porque é o mais interessante, porque as grandes mídias que vão ter acesso ao assunto, núcleo do assunto que está sendo tratado lá na COP30, com as grandes representações de entidades, de ativistas, né? As ONGs, né? Que são, de fato, já tem um histórico todo, né? Dentro do ativismo, principalmente as nossas, brasileiras, né? Agora, imagina esses perfis, né, dos socialites aí de plantão, se promovendo, olha, estou aqui na COP30 e nós temos que defender a natureza, né? É um discurso meio furado. Mas vocês vão observar isso daí porque vai estar na mídia, direto isso daí. As pessoas ali no satélite do evento, né? Mas focando em si. Igualzinho a Greta, né? A Greta, que tem um coração verdadeiro, ela é firme, né? Ela olha no olho e fala, olha, eu estou aqui por uma causa, não estou aqui por mim. Mas pessoas de caráter são raras nesse mundo, então a gente tem que valorizar e tem que ficar enaltecendo mesmo. Essa sim, né? Essa sim. Documento de identificação, CNH, RG, passaporte, né, para os estrangeiros, carta em papel timbrado do veículo de mídia, olha só, assinada pelo editor-chefe atestando o vínculo profissional e o pedido de cobertura específica do evento da Cúpula do Clima de Belém. Então, os curiosos de plantão, você pode até ter uma formação jornalística, sem problema nenhum, né? E querer participar lá do evento, beleza. Só que qual é o teu propósito, né? Você tem um canal no Instagram, você tem as postagens, você faz a live lá do Instagram, e para atingir um público ali X, qual é a função disso? Então, eles estão aí zelando para que as pessoas verdadeiras, que têm o interesse de jornalismo verdadeiro, possam reportar os eventos da COP para as grandes mídias, as mídias mais sérias, né? E, infelizmente, nem todas as mídias são sérias, né? Imagina um Brasil paralelo da vida, né? Que só falseia e só mente e coloca notícias falsas, né? Para um público grande até, né? Mas, enfim, isso não é mídia séria, claro. Não vai fazer um jornalismo honesto, né? Porque eles são de extrema-direita, né? Vocês sabem que são de extrema-direita. Enfim. Vínculo profissional e o pedido de cobertura específica do evento da Cúpula do Clima de Belém. Formatos PDF, DOC e por aí vai. Análise do pedido e critérios. Também é importante isso daqui, ó. Como é que eles vão analisar e como é que eles vão deferir ou indeferir? Todos os pedidos serão analisados pela organização, né, o site oficial, pelo governo, que está organizando a COP30. O não atendimento aos requisitos exigidos implicará indeferimento do pedido de credenciamento. Além disso, o deferimento estará sujeito à avaliação do governo brasileiro. Então, assim, você que é um cidadão comum, que quer acompanhar, está interessado na COP30, e vai, de repente, você entra lá num canal, né, de um influencer, por exemplo, que vai noticiar, vai reportar a COP30, mas não tem vínculo, ou seja, não é uma pessoa de fato efetiva do meio do ativismo ambiental, mas vai estar lá se autopromovendo de alguma forma através do evento, né? Vai usar o evento para se autopromover. Pergunta lá,
entra no chat lá e pergunta: escuta, você está com credenciamento oficial? Você está trabalhando para algum órgão oficial? Alguma ONG que de fato tenha interesse efetivo em trazer resultados, né? Ou você está por conta própria? Pergunta lá, vamos ver o que as pessoas respondem ali, né? Comprovação de atividade jornalística do veículo de mídia. Olha, isso é legal, é um critério muito bom, né? Para nós que somos aí comentaristas, radialistas, a gente tem que saber desses critérios. Vamos lá. A Rádio Cantareira FM deveria estar na COP30, né? Infelizmente, eu não tenho aí condições de estar lá, mas eu vou fazer todo o possível para colher o máximo de informações e trazer para vocês na semana da COP30 ali para a gente acompanhar. Mas seria muito legal, porque a Cantareira FM é uma rádio mais do que credenciada para poder trazer esse tipo de notícia. Ela poderia dar todos os documentos aí necessários para que um correspondente, digamos, né? Gostaria de ser eu, no caso, pudesse ir para lá e fazer toda a cobertura do evento. Apenas veículos jornalísticos, né? Falando aqui sobre a comprovação da atividade, tá? Jornalística. Apenas veículos jornalísticos com atividade pública, contínua e verificável serão aceitos para fins de credenciamento de imprensa comercial para a cúpula do clima do IBELEM. Olha só meios reconhecidos, meios jornalísticos já comprovados, reconhecidos. A Rádio Cantareira FM tem esse credenciamento? Claro que tem. Ela já tem um trabalho de 30 anos, fez aniversário agora, né? Reportando assuntos pertinentes, né? Totalmente pertinentes. Então ela poderia, né? Se houvessem aí disponibilidades de vários tipos de recurso, poderia. E é isso que eu acho incrível, gente. Gente que não tem vínculo nenhum com nada, está ali pagando caro uma estadia, né? Já está se programando já meses atrás para ir lá, né? Pagando estadia cara ou dormindo na praça, não sei como é que eles vão fazer, né? Comendo lanchinho ali, comendo maçã para poder estar ali. O importante é estar lá. Então dá impressão para uma parte da população, que é essa parte meio nonsense, né? Que é uma balada, vai ter uma balada, um evento legal, e eu tenho que estar lá porque eu vou aparecer, né? Infelizmente é assim, né? São várias graduações de consciência que as pessoas têm, e algumas são totalmente inocentes, né? Mas tem um público para isso também, né? Acho que se não tivesse público para isso, essas pessoas não iriam, né, tentar se autopromover em cima de um evento tão importante e sério como esse. Não se enquadram nessa categoria, olha só, e terão seus pedidos de credenciamento de imprensa indeferidos. Empresas privadas sem fins jornalísticos. ONGs. Aí eu não sei que critério que eles estão usando, porque eles citam só ONGs, tá? Tem muitas ONGs de vários teores. De repente, ONGs, uma WWF, eles vão barrar uma WWF? Eles vão barrar aí entidades brasileiras que têm um papel fundamental no ativismo ambiental? Não vão barrar, claro. Empresas de consultoria, agências, assessorias de relações públicas e de comunicação, públicas ou privadas. Eles vão podar várias categorias de empresas, né? Está bem dito aqui, não se enquadram na categoria que dentro dos critérios, né, para credenciar a imprensa ali. Então, já falei, empresas privadas sem fins jornalísticos, ONGs, empresas de consultoria, agências, assessorias de relações públicas e de comunicação, públicas ou privadas, departamentos de comunicação institucional e influenciadores. Por quê? Porque eles sabem que o camarada vai lá e ele não tem uma função específica dentro da COP30. Ele vai falar, olha, né, o Paulo Joffre está aqui na COP30, mas o Paulo Joffre, olha só, gente, pessoal, estamos aqui aí na COP30. Aí eu apareço aqui, mal aparece o plano de fundo ali, né, da COP. E aí eu vou falar um monte de abobrinha, porque essas pessoas geralmente têm um conhecimento raso sobre os assuntos, né, e vão estar ali falando. Por que eu implico com isso? Para a gente criar uma consciência e um bom senso sobre todas essas questões,
né? É claro, estamos aqui no Ambiente por Inteiro falando sobre questões ambientais, sobre esse tema específico. Mas povoa, né, todos os recursos de mídia, e hoje a gente sabe a grande população de massa que está aí de olho nos influenciadores. E tem muito influenciador nonsense, né? Como a gente teve aí nas eleições, né? Chamando a direita chamou um influenciador, né? Porque já tinha um grande público, esse cara pode encaçapar aí uma gestão, né? Enfim, muita coisa nonsense. Vamos criar consciência, vamos criar critério, vamos ter senso crítico, né? Vamos ter o senso crítico. Já que na educação a gente foi podado, tolhido, porque tem mãos aí de interesses que não querem informar a população para não tornar a população inteligente, vamos nós mesmos nos esforçando e criando um senso crítico para que não acompanhemos esses nonsense, essas pessoas sem noção que estão lá só para a autopromoção. Porque as redes sociais promoveram isso. Pessoas que eram incógnitas, que eram Zé Ninguéms da vida, acabaram se promovendo através das redes sociais, porque falam alguma coisa ali, aprenderam a técnica de falar o que o público quer ouvir e se destacaram de alguma maneira. Mas, enfim, isso é temporário, é durante um período, essas pessoas não viram, né? É por um tempo específico, não ficam ali. Só quem tem conteúdo verdadeiro, de fato. Quem não entra também nos critérios para credenciais jornalísticas são empresas terceirizadas contratadas por veículos de mídia. Essas, se forem o caso, devem comprovar a finalidade jornalística da contratação e apresentar documentação que ateste o vínculo. Então não vai ser qualquer um que vai conseguir a credencial, tá? Por isso que eu peço, quando vocês forem assistir e acompanhar a COP30, de preferência nas mídias já mais do que validadas, né, já conhecidas. A gente vai passar o máximo de informações pertinentes aqui também, dentro da programação da Cantareira FM. E se você tiver um chat lá de uma pessoa que está reportando, ou pelo menos fingindo que está reportando a COP30, pergunte lá no chat, você conseguiu um credenciamento oficial para estar aí? Qual é o seu propósito? Né? Olha, gente, nesse meio, eu estou assim, falando tal, mas tem gentes bem intencionadas, tá? Geralmente são pessoas mais humildes, mais simples de coração, que vão estar ali bem intencionadas, querendo de fato reportar, tá? Mas a gente sabe que tem de tudo, né? Enfim, hoje a época das fake pessoas, né? As pessoas fake que vão estar ali com outros propósitos. Enfim, a Cúpula do Clima de Belém dispõe de vias próprias de credenciamento e participação para a sociedade civil, incluindo a Green Zone, e eventos paralelos que permitem o diálogo aberto e construtivo. Olha só, essas pessoas vão ser contempladas, né? Vão ser contempladas participando desses eventos paralelos à COP30. A COP30 é onde vão estar gestores governamentais importantes, pessoas de já renome, né, mundial, dentro ali, que têm propostas verdadeiras, já atuam, já são atuantes intensas das questões perdão, ambientais, mas vão ocorrer eventos paralelos para contemplar todo tipo de perfis, inclusive esses que a gente tem comentado, tá? Permitem o diálogo aberto, construtivo, com representantes até governamentais e outros participantes do evento. Então, todos vão ser contemplados. Olha como o brasileiro ele é de coração aberto, né, para o mundo e abraça todas as causas. Até as pessoas meio que inocentes vão ter a oportunidade de estar ali fazendo a sua reportagem, né, conseguindo até um certo destaque. Mais um pouco adiante, os critérios, né? Comprovação pública do veículo de mídia, é necessário informar o site oficial, a URL do veículo de mídia, serão indeferidos pedidos sem link, com site inexistente, offline ou em construção, porque tem gente que maqueia, né? Tudo isso daí. Ou sem conteúdo jornalístico verificável. Fotos fora do padrão, baixa qualidade, legibilidade dos anexos, né? Eles vão verificar tudo. Serão indeferidos pedidos cujos documentos anexados estejam borrados, cortados, reflexo, luz, quer dizer, tudo meia boca, né? Então, pelo menos isso não vai passar. Tudo que tiver meia boca ali não vai passar. Estourado, ilegível, ressaltamos também que não serão aceitos documentos em formato DOC,
pages, zip, rar, links que exijam login para acesso, aquelas coisas meia boca que muita gente vai tentar driblar, né? O brasileiro é muito criativo, para não dizer outra coisa, então ele vai tentar burlar o sistema aqui. Documento inválido ou irregular, nome no crachá, inadequado, o nome no crachá deve conter até 2 componentes, João da Silva, por exemplo, sem títulos, condecorações, emojis ou siglas, né? Tem os detalhes aqui, enfim. Pedido incompleto, duplicado, fora do prazo, notificações e retirada de credenciais. Finalizando, a confirmação do credenciamento para a cúpula do clima de Belém ocorre somente após a validação dos dados e documentos. O interessado será notificado por e-mail em caso de aprovação ou rejeição do pedido. Não haverá prazo adicional, né? Se encerrando mesmo às 18 horas do dia 31/10. Local, data e horário para a retirada das credenciais serão informados por e-mail, por outros meios de comunicação oficiais da cúpula do clima de Belém. Recomenda-se aos interessados verificar a caixa de entrada, lixo eletrônico, spams, por aí. Vistos. O Brasil tem acordos de isenção de vistos com muitos países. As informações sobre o regime de vistos para cada país e para cada tipo de passaporte estão disponíveis em Quadro Geral de Regime de Vistos para Entrada de Estrangeiros no Brasil. E a gente teve notícia essa semana daqueles países que não têm grandes recursos para poderem pagar as estadias absurdas, né, carérrimas ali da COP30, lá em Belém. As ONGs as pessoas estão se mobilizando para trazerem países, por exemplo, da África, né, que não tem grandes recursos para poder pagar uma delegação toda, ou um representante para poder se instalar ali no hotel que a diária está R$10.000, né? É por aí, infelizmente. Então, muitas ONGs e pessoas estão se mobilizando para ajudar esses países. Então, o Brasil está promovendo esse tipo de situação para facilitar a vinda dessas delegações ou representantes de governos importantes nesse meio, porque a África é totalmente interessada também nesse assunto. Aos profissionais de empresa, portadores de passaporte, que sem isenção de visto, participarão da cúpula do clima e da COP30, o governo brasileiro concederá visto eletrônico gratuito com validade até 31/12, para a estada de até 90 dias. Olha o governo se promovendo aqui, promovendo essas pessoas, facilitando o acesso, né? Para pessoas sérias, né, pessoal? Solicitando o visto eletrônico, os requerentes devem acessar o Sistema Consular Integrado, SCI, Sistema Consular Integrado, e anexar os documentos fotocópia colorida, passaporte, comprovante, credenciamento na cúpula do clima, tal. Mas isso não dispensa que a pessoa tenha que fazer as inscrições de todos esses critérios devidos aí que a gente já elencou agora há pouco, tá bom? A aprovação de credenciais de imprensa não implicará necessariamente na concessão de visto para entrada em território brasileiro. Bom, claro que eles vão usar de critérios e tudo mais. Proteção de dados, blá, 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 é isso. Sobre o credenciamento para jornalistas aí e pessoas que querem cobrir a COP30, né? Tem que ter verdade, tem que ser, não pode ser fake, tem que ser, são pessoas verdadeiras que vão poder estar lá, tá bom? Vamos ver o que é importante também a gente comentar. Enviados especiais. Vamos ver aqui o que o Marcelo Berrar fala, que é um enviado especial, né, oficial do governo. Ele fala aqui sobre o papel da bioeconomia no futuro sustentável. É um tema muito interessante, que a gente consegue agora começar a entrar em assuntos específicos que vão ser discorridos durante o evento da COP30, tá? Então, esse daqui é um dos temas importantes. O que é bioeconomia, né, no futuro sustentável do Brasil? Nós temos todo o interesse do mundo, porque as maiores reservas verdes do mundo estão aqui no Brasil, né? Simplesmente por isso. Então, vocês veem o poder do Brasil, gente? O brasileiro ele ainda não consegue sacar o quanto é importante você ser brasileiro, você estar num país onde a emergência de se cuidar e se tratar do clima
está aqui no nosso quintal, né? Está aqui no nosso quintal, na nossa casa, nas nossas ruas, nos nossos parques, nas nossas reservas naturais. O Brasil é imenso e é muito rico. Só que os estrangeiros sabem muito mais disso do que nós mesmos, né? Ninguém chega, é difícil ver assim, eu sou brasileiro, nós temos a maior área de reserva de água doce do mundo. Eu sou brasileiro, nós temos a maior reserva verde do mundo. O brasileiro precisa se apropriar. E o próprio brasileiro vai para essas regiões, vai lá para Bonito, né, região de Bonito, vai como turista. Mas ele não bate no peito e fala, olha, Bonito pertence ao meu país, a Amazônia pertence ao meu país. A gente só fica lamentando as queimadas, as atrocidades, né? A queimada lá no Pantanal, a morte dos animais, da fauna e flora. O brasileiro precisa aprender a ter orgulho de si, largar com essa bobagem implantada de direita e esquerda. Isso daí são estrangeiros que vieram aqui e colocaram essa ideia. E as pessoas desavisadas, que não gostam de estudar, inclusive eu vou falar sobre uma pesquisa muito importante, Analisa USP. Analisa USP traz matérias com profissionais especializados em determinados assuntos, também falando sobre o clima, né? Além de outros assuntos, falando sobre a sociedade, sobre as questões até da violência e tudo. Entrem e ouçam e acompanhem o podcast Analisa USP. É muito importante, pessoal, porque ali eles têm um estudo de anos, ao longo de anos e anos, essas pessoas profissionais de várias áreas analisando a situação brasileira. E eles falam tudo por A mais B. Está tudo ali muito bem explicado. Inclusive, pessoal, o dessa semana, né, que correu aqui, dessa última semana de outubro, agora de 2025, o Analisa USP, ele trouxe uma matéria muito completa, muito abrangente, falando, por exemplo, da destruição do Estado, né? Esse discurso falso, vamos nos reportar de novo ao governo do Estado de São Paulo, esse discurso falso que precisa privatizar uma Sabesp da vida e acabou acontecendo, isso é um crime, uma atrocidade que só gera dinheiro para essas pessoas e para o próprio governador, entendeu? Porque era uma empresa que funcionava redonda, perfeita. Vamos lembrar lá do antigo Banespa, né, que foi vendido para o Santander, para os estrangeiros. O Banespa era uma empresa redonda, gerava só lucro, só gerava lucro. Era um banco por excelência. Os funcionários do Banespa antigo, que virou Santander, né, tinham orgulho e batiam no peito. Eu sou funcionário do Banespa, né, porque era um banco por excelência. Aí conseguiram, infelizmente, foi no governo Fernando Henrique, né, o ministro lá, enfim, fizeram um desmonte do Banespa e venderam a preço de banana, dando isenção de impostos para o Santander até hoje. E o que um banco estrangeiro vem fazer aqui? Vem só lucrar, ele é predador, entendeu? Então ele abre as contas, ele te serve, presta um serviço, só que ele lucra horrores, horrores. Você sabe o que aconteceu com os funcionários do Banespa? Mais da metade foram demitidos, sumariamente, foram demitidos, porque eles tinham lá um prazo para aturar os funcionários. Eles não queriam, porque o funcionário do Banespa era muito bem pago, tá? Eu estou fazendo um paralelo com a Sabesp, que esse troço que veio aí do Rio de Janeiro, querer ser nosso governador, veio só para depredar São Paulo e arrecadar fundos, porque aqui é uma cidade muito rica, tá? Então que volte para sua cidade e seja ali, vai ter com a justiça, porque é um criminoso, na verdade. Então, a venda da Sabesp, eu estou fazendo uma analogia breve aqui, bem rápida, sobre essa questão da venda da Sabesp, falando sobre o Banespa na época. E aí, o Banespa, né, tinham várias entidades que serviam, planos de saúde, que eles tentam destruir até hoje, o Santander, né, são empresas predatórias, que elas vêm aqui só para tirar o máximo. Porque a filosofia dessas empresas lucrativas, dessas corporações estrangeiras, elas não vêm aqui para falar beneficiar o brasileiro, elas vêm aqui porque tem interesse, porque sabe que o brasileiro paga bem, né? E dá lucro. É só, a única visão é essa, tá? Não pense que eles vêm aqui bonitinhos comprar uma Sabesp para fazer um serviço bem feito, bonito. Tanto que aumentou em vários setores. Onde as estatais foram vendidas para grupos estrangeiros, as contas aumentaram absurdamente, né? Tem 200% de aumento aí numa cidade. Eu vou trazer essa matéria para vocês, mas eu só estou
poupando um pouquinho de falar sobre a continuidade aqui da COP30, sobre a bioeconomia, para alertar vocês que tudo isso é fake, é falso. Destruir uma estatal que está bem consolidada, como uma Sabesp, e vender para grupos estrangeiros, primeiro, é porque eu vou ganhar por fora, vou ganhar uma grana violenta, né? E vou me calçar bem financeiramente, tá? Segundo, que eu vou estar atendendo, e essas pessoas que são empresários vão me fazer favores também, tá? Então, você só vai ter aumento, vai ter um serviço pior, vai ter um serviço ruim, de baixa qualidade, cobrando muito mais caro do que você pagava, tá? Então, quando você foi eleger aí uma porcaria de um Tarcísio da vida, você devia pôr a mão na consciência que amanhã você ia estar pagando uma conta de água mais cara por um serviço pior. Você percebe como é importante saber em quem que você vai votar, tá? E não tem jeito, pessoal. Agora, 2026, tem que votar em todo mundo que é de esquerda, progressista, que quer o bem, que vê o futuro ali na frente. Porque todos do meio para a direita são todos predadores. Só estão ali por interesse próprio, tá? E vão causar muito prejuízo. Então, abram o olho, abram a mente para saberem exatamente a consequência de um voto errado, tá? Vocês que são pobres da periferia, votar nessa porcaria de direita, de extrema direita, é um absurdo. Porque vocês já são prejudicados culturalmente, financeiramente, e ainda votam em pessoas que vão te oprimir mais ainda, tá? Aqui a gente fala de tudo, hein, pessoal? Bom, em mais uma edição da série Entrevistas com os enviados especiais para a COP30, o advogado e sociólogo defende a integração entre natureza e desenvolvimento. Bacana. Isso daqui é só para citar, pessoal, um dos temas que vão ser específicos, né? Dentro de um tema macro da COP30, vão ter vários assuntos pequenos ali que compõem toda essa gama, né? Essa nata de assuntos importantes vai formar essa nata que vai se transformar numa coisa efetiva, tá? Então são várias medidas, né? Não dá para pegar tudo no mesmo pacote e falar, vamos fazer tudo junto, essa coisa específica para tudo. Não. Cada assunto tem que ser detalhado, delineado e tratado. Não é isso? Você não pega lá para fazer a sua torta, uma pitada de sal, né? Um pouquinho do tempero tal, vai bater o ovo ali, tudo. São os ingredientes que vão trazer para que a gente tenha um resultado, né? Além de ser um evento, pessoal, a COP30, para muita gente é um grande evento, mas para que ela funciona? Para que ela vai funcionar? Para trazer propostas viáveis para a questão, principalmente, do clima, tá? Então, todas as medidas são necessárias. Aqui, esse advogado, né, sociólogo, falando sobre essa questão da bioeconomia, que é o Marcelo Berrar. Papel do setor de bioeconomia, que utiliza uma abordagem didática para explicar o conceito. Os termos gregos bios, oikos e nomos significam a lei da vida na casa, né? Só para mostrar para vocês a importância desses microtemas que compõem toda a temática verdadeira lá da COP30. Tudo que pertence à vida integra a bioeconomia. Então, aqui já resume. Tudo que pertence à vida integra a bioeconomia. Então, a bioeconomia ela é um conceito, né? Um modelo de produção baseado na valorização da natureza. Olha que bacana, um novo conceito. Tudo que você for fazer, você visa o benefício e a integração da natureza, né? Não destruindo, promovendo, preservando. Na integração com comunidades tradicionais, na circularidade, atividade que pode ser desenvolvida sob essa perspectiva, podemos nos locomover em veículos movidos a diesel ou gasolina, grandes emissores de gases de efeito estufa, ou optar, aí que vem a cereja do bolo, optar por meios que utilizam biocombustíveis. É um pensamento. É novo, gente? Não é, isso aí já é antigo. Mas que se trate, que se verifique, que se promova biocombustíveis, não esses que você extrai da terra e causa prejuízo, principalmente poluente, né? Gente, a gente já está terminando o nosso querido programa. A gente fez um comentário breve aqui sobre o que é bioeconomia. Porque abrange tudo, né, gente? Produtos agrícolas, defensivos, fertilizantes, transporte público, aviação, frete marítimo,
ele está dando ênfase aqui nos biocombustíveis, mas é muito mais abrangente que isso, tá? Fala sobre a pecuária dentro da floresta, a lavoura, a integração da lavoura, pecuária e floresta, os ecossistemas, né? Tudo visa a preservação, tá? Então são conceitos, são às vezes palavras mais modernas, mas com um conceito antigo de consciência sobre a preservação da natureza, que é a nossa casa, e daí que a gente tira o nosso alimento, nosso ar, e gratidão por tudo que a natureza nos ofereceu até agora, e vamos cuidar dela para que ela não adoeça, né? É a sua mamãe natureza que ficou velhinha, de cabelos grisalhos, e agora você precisa cuidar dela. Resumindo, é isso, mas o foco hoje foi justamente falar sobre o credenciamento de jornalistas e pessoas que são curiosas, que querem estar na COP30 também, e vão poder participar, até estas poderão participar dos eventos paralelos, até com representantes governamentais. Então, vai contemplar a todos e vai trazer, vamos esperar que o sumo, né, o que for de resultado da COP30 seja de fato algo que funcione e seja colocado em prática, que é o interesse de todos nós, tá bom, pessoal? Então, nós estamos aqui no nosso momento máximo, agradecemos aí a audiência de vocês, um beijo no coração e até a próxima com o Ambiente por Inteiro e a Rádio Cantareira FM. Vamos lá para a COP30. Um abraço para todos, obrigado, até a próxima.